Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma sugestão do seguidor José Vieira, que me perguntou se eu poderia fazer uma análise do governo, do que eu espero do governo. E eu resolvi falar coisas importantes nesse vídeo, então se você quer saber a minha opinião, assiste esse vídeo até o final. Bom, eu resolvi começar esse vídeo com um apanhado do que já foi o governo até esse momento. Hoje é dia 31 de março e eu vou ler aqui pra vocês uma relação das coisas que já aconteceram, né? A picanha virou abóbora. A mamata voltou com a Lei Rouanet, 5 milhões aí para Cláudia Raia. O Brasil foi retirado da Declaração Internacional contra o Aborto. Isso porque lá na campanha o Lula falava que ele era contra o aborto. O número de ministérios passou de 22 para 37 e os salários dos ministros custarão mais de 101 milhões de reais. Ele vai cobrar 77,6 milhões a Paraíba para usar as águas do São Francisco. A Dilma vai receber um salário de 290 mil reais. E as esposas dos ministros do Tribunal de Contas vão receber um salário de 35 mil reais vitalício. Já o salário mínimo recebeu apenas 18 reais de aumento. As invasões de terra em 2023 já superaram todo o governo Bolsonaro. A ministra do Turismo ligada aí aos milicianos. Ministro defende a descriminalização das drogas para reduzir a população carcerária. Lula investindo pesado contra a CPI do 8 de janeiro. A bolsa caiu 9% e perdeu 546 bilhões em valor de mercado, desde a eleição de Lula. E a mais engraçada de todas é a possível taxação da Shein, que tá deixando aí o pessoal revoltado. E é muito engraçado você ler os comentários que essa possível taxação da Shein está gerando lá no Instagram do Haddad, porque o pessoal, aí sim, eles sentiram na pele e muita gente falando, não, na minha Shein não mexe não, minha blusinha de 50 reais não vem mexer não, gente, sério. Depois dessa lista de horrores, dá pra gente entender quais são as intenções de um governo de esquerda. Taxar ao máximo a população, pegar muito dinheiro nos impostos, em tudo que ele puder. Por quê? Porque a esquerda ela precisa sustentar um Estado grande. Ela precisa agora tentar cumprir as promessas que ela fez de dar muita coisa. Só que quando a gente promete dar muita coisa, essa coisa ela tem que ser retirada de algum lugar. O governo por si só, ele não tem dinheiro, então ele retira dinheiro de alguns para poder dar. Quando você promete entregar gratuidade a todos, você só consegue entregar mediocridade a todos. E é isso que a gente vê. Na verdade, eu nunca entendi por que as pessoas ficavam levantando a bandeira de viva o SUS, viva o SUS. Porque, gente, todo mundo sabe que o SUS é ruim. Você vai lá, não tem vagas. Quem falava isso nunca precisou de um SUS, né? Para você falar que o serviço é legal. O serviço não é bom. O meu avô, recentemente, ele precisou ficar internado num hospital público e eu vi a carência que era aquilo ali. Foi difícil conseguir vaga. Ele conseguiu e mesmo assim era um festival de horrores, gente. Então o que a gente vê nesse governo é um governo extremamente populista, um governo que prometeu várias coisas de graça, né? A picanha, a cervejinha, lá o churrasquinho do final de semana, e que agora, para poder tentar cumprir alguma coisa, né? Agora eles já falam que a picanha realmente era uma metáfora, que na verdade ninguém era para ter acreditado nisso, mas a gente tá vendo aí como que eles precisam retirar o dinheiro ao máximo para poder sustentar esse modelo de governo que eles pregam, que é o socialismo. E, gente, o que eu aconselho vocês a fazerem? Estudar o socialismo, estudar o comunismo, porque eles falam que são coisas diferentes, mas não são. Na verdade, o socialismo, ele é um caminho para se chegar ao comunismo. Todos sabemos que o PT é um governo de esquerda e os governos de esquerda bebem dessa fonte dos ideais marxistas. E o que eu entendi dessa situação? É que antigamente, a revolução, eles tentaram a revolução, né? O Lula, ele não esconde o jogo, ele falou. Lá, tem um vídeo dele antigo que falava, olha, a revolução vai durar 30 anos, no mínimo, vai levar aí 30 anos. E esses 30 anos já passaram, né? Está chegando, então, chegou a chance dele de fazer a revolução. Ele, na verdade, ele ainda não desistiu desse sonho, a revolução dele. E ele também veio atrás de vingança, porque ele sente que ele foi injustiçado. Então, o que ele puder fazer, agora a gente viu aí também notícias a respeito de querer matar o Moro, né?
E o que que acontece então? O Lula, o sonho dele é fazer a revolução, né? Ele quer fazer a revolução dele, que não deu certo lá atrás, mas ele já previa isso, ele já falava. Tem um vídeo, inclusive, que ele fala, gente, nosso sonho, né? Dilma fala isso, não, nosso sonho é trazer o socialismo, é uma sociedade socialista, igualitária, que eles pregam, que isso não funciona, isso é uma utopia, foi tentado em vários países do mundo e deu errado. Se você quer saber qual que é melhor, capitalismo ou socialismo, basta você ver os países que foram divididos, Coreia do Sul, Coreia do Norte, qual que foi desenvolvido e qual que ficou fechado aí, ninguém consegue nem entrar direito. Alemanha, a parte socialista e a parte capitalista que se desenvolveu muito mais, basta você ver isso. E fora, gente, eu recomendo vocês estudarem aí Holodomor, que as escolas não ensinam. Eu acredito que é nossa obrigação buscar a verdade, estudar esses movimentos, socialismo, comunismo. Gente, tem tanto filme bom. Eu assisti recentemente um filme maravilhoso, baseado em fatos reais, Milada, a história de uma mulher que ela primeiro foi presa pelos nazistas, aí depois ela é solta, e aí ela na República Tcheca, quando o socialismo, o comunismo entra no poder, ela é presa pelos comunistas porque ela começa a falar o que ela pensa, vira política, se torna deputada, e aí ela não se rende, né, ao partido, então por falar aquilo que ela pensava, ela é presa pelos comunistas, e ela mostra assim como que o comunismo foi muito pior que o nazismo, e ela fala no filme assim, os comunistas são os nazistas, o que os nazistas foram. Então, assim, ela foi uma pessoa que foi presa pelos dois e pôde comparar que um é muito pior que o outro. Então, assim, eles demonizam demais o nazismo, fala-se muito em nazismo, eles adoram falar fascista, né? A palavra fascista, porque carrega esse peso do nazismo, todo mundo conhece mais filmes nazistas, e esquecem que o comunismo matou muito mais, fez o trabalho de 2 dúzias de Hitler. Então, assim, as pessoas, elas só conhecem um lado da história, né? A história, quem escreveu a história, principalmente depois que a Revolução mudou, hoje em dia, a Revolução não vai ser igual à Revolução do Proletariado que aconteceu lá atrás. Eles viram que não deu certo. Hoje em dia, a Revolução é cultural. Eles entenderam, de acordo com as estratégias de Antônio Gramsci, que eles precisavam entrar nas escolas, eles precisavam mudar a cultura, a base da sociedade. Então eles começaram a se infiltrar, ocupar espaços nas escolas, nas universidades. Essas pessoas, elas foram crescendo com essa mentalidade, né? Foi bem aos poucos. E aí quando elas viraram adultas, foram para as universidades, conseguiram os empregos, elas passaram a dominar as mídias, os telejornais, né? Rádio, televisão, editoras, tudo isso, e elas começaram a dar palco, mais ainda, para essas ideias da esquerda, a ponto da esquerda virar uma hegemonia. Se você conversa hoje com as pessoas, principalmente os jovens, eles têm muito dessas ideias progressistas do socialismo enraizado neles. Por quê? Porque a mudança foi na base. É uma revolução inteligentíssima, porque o Gramsci falava, não tomem quartéis, tomem escolas, né? A guerra agora é cultural. Tem um documentário maravilhoso, 1964, que mostra, ele fala, o subtítulo é Entre Armas e Livros. Então, assim, as armas foram transmutadas para os livros. Os livros hoje contam uma história mentirosa. A história, né? Quem faz história na faculdade vai aprender uma forma totalmente diferente do que aconteceu de verdade. Então, eu recomendo que vocês assistam documentários, assinem o Brasil Paralelo. Gente, eu sempre agradeço. Quando eu acabo de assistir um documentário, eu agradeço a Brasil Paralelo por ela existir. Porque não tem nada melhor do que você assistir uma pesquisa bem feita, entrevistas, materiais de excelente qualidade, e aí você fica assim, magnetizado pela verdade, porque a verdade, ela é magnética. Eu pelo menos, eu fico assistindo assim, de queixo caído. Eu acabei de assistir esse 1964 por conta do filme Milada. Eu acabei de assistir o Milada, aí eu vi uma resenha e a pessoa falava, olha, você quer entender mais o que foi essa polícia secreta da República Tcheca, né, que prendeu a Milada, a STB? Assiste o 1964, porque você vai ver que tem muito disso no Brasil. A República Tcheca se infiltrou muito aqui no Brasil. E esse documentário maravilhoso, ele explica, tem documentos, tem nomes lá. Você vê os nomes Oscar Niemeyer, Lúcio Costa,
Tudo foi muito bem arquitetado. As pessoas, elas não estavam ali fazendo aquilo à toa. Tinha uma intenção, sempre teve uma intenção por trás. Teve intenção na criação de Brasília, que foi tirar a política do Rio de Janeiro, que era ali nas ruas, né? Tirar do povo, de perto do povo, jogar lá para Brasília. Eu já morei em Brasília, gente, e ontem, quando eu assisti esse documentário, eu fiquei assim de queixo caído, porque eu falei, agora eu entendi por que eu me sentia tão estranha em Brasília, caminhando pelas ruas que não tinham calçada, era tudo muito distante. Então, se você vê lá o palácio, os ministérios, é tudo muito distante e exatamente para ter essa intenção. O projeto de Brasília foi dado a um esquerdista, Oscar Niemeyer, foi dado ao comunismo. Então foi essa mente que planejou, justamente para ter essa distância, para colocar os políticos fora ali da vista do povo. O Palácio do Catete, você abria a porta e você saía na rua. Aí agora lá em Brasília não, tem um lago, tem um monte de construção em volta. Então quando eu vi, eu falei, gente, é por isso, Brasília, eu me sentia mal em Brasília, não conseguia nem andar na rua. As ruas não foram feitas para as pessoas, não tem nem calçada. Então, assim, foi tudo estrategicamente pensado. Os intelectuais da época, cantores, né, o show business, todo mundo ali estava envolvido. Então, eles foram captados por essa STB, pelos comunistas, para poder estar implantando essa nova hegemonia, essa nova forma de pensar. Por isso, a minha maior recomendação é que você estude, que você seja um buscador da verdade, porque quando você descobre que tudo que você aprendeu na escola, tudo que você viu na televisão, era tudo armado, foi tudo ali planejado, quando você começa a ler os livros certos, você vai ver que você foi enganado. E aí, o que faz? Você tem que buscar a verdade. Recomendo Brasil Paralelo, tem muitos documentários interessantíssimos. Inclusive agora eles lançaram o documentário A Direita no Brasil, que conta toda a história, toda a trajetória lá, desde quando o Brasil começou a despertar, o gigante acordou, até agora, e o que se espera do futuro na direita do Brasil, que seria que a gente precisa se organizar, né? A esquerda ela é muito estratégica, ela tem uma base muito forte, que são esses escritos do Marx, essa estratégia do gramscismo. Então ela é organizada, ela já está ocupando os espaços em praticamente toda a sociedade, tanto é que existe essa hegemonia no pensar, né? Principalmente dos jovens. E é o que nós precisamos fazer como direita. Então, siga políticos da direita, políticos sérios, não é só porque eles são da direita, é porque eles são sérios. Nicolas Ferreira, Ana Campagnolo, a Cristonieto, sigam essas pessoas. Brasil Paralelo, esquece a mídia tradicional, assista mídias neutras. Se você vê que uma pessoa só está defendendo um lado, peraí. Se você vê que um jornal está defendendo muito um lado só, né, que é o que eles fazem, você tem que parar e pensar, peraí, a história sempre tem dois lados, então vai atrás. Filme, gente, tem tanto filme interessante, filmes sobre o comunismo, filmes sobre o Holodomor, que foi a fome lá na Ucrânia, tem a história do Camboja, um filme incrível que conta a história do Camboja. Primeiro eles mataram meus pais. Então busque essas informações, estudem sobre a União Soviética, estudem sobre a China, estudem sobre a Coreia do Norte, aprendam tudo o que acontece nesses sistemas comunistas e quais são as mentiras que eles contam. Então nós precisamos ter esse compromisso com a verdade. Quando você começa a investigar por sua conta, não o que as pessoas falam pra você, não repetindo ideias, né? Hoje em dia a gente vê muito as pessoas, racismo, racismo, feminismo, feminismo, sabe? E aí as pessoas ficam só repetindo, mas você não vai atrás da informação. Eu comecei, inclusive, aprendendo sobre o feminismo. Quando eu entendi a face oculta do feminismo, tem até um documentário com esse nome, eu fui descobrindo que eu estava enganada. E eu fui estudando outras coisas. E uma coisa vai levando a outra. E aí você aprende o que é a verdade. Então leiam livros. 1984, Revolução dos Bichos. Leiam os livros do Olavo de Carvalho. Gente, o Olavo foi uma voz importantíssima. Ele era o único, praticamente, que falava a verdade, porque ele já esteve do outro lado, né? Do lado do comunismo. Então, ele sabia muito bem como eram as estratégias e ele narrava o que estava acontecendo com o Brasil. Ele falava, gente, não é possível, só eu que estou enxergando isso. E ele deixou aí um legado incrível, histórias maravilhosas. Teve agora, recentemente, o lançamento do filme dele, Olavo Tem Razão. Estuda Olavo de Carvalho, assista debates no canal Spotnik, gente, tem cada debate incrível. Porque se você não sabe nada de um lado ou do outro, a
melhor forma é você ouvir um pouco dos dois, e aí você tirar sua própria conclusão. Então tem debates assim, que eles pegam um socialista, mude minha opinião, fala, o socialismo é melhor que o capitalismo. Aí vem pessoas para conversar com ele, e essa conversa, né, esse debate democrático é tão enriquecedor, é tão bom você ouvir os dois lados, porque o que nós temos hoje na mídia é a gritaria de um lado só. Para você descobrir a verdade, você vai ter um trabalhinho aí. Você vai precisar, por sua conta, ir em busca das informações. Mas não é mais desculpa hoje, né? Se a gente fala que a mídia, ela tá tomada, a mídia, ela é esquerdista, você hoje tem acesso a materiais de muito boa qualidade, produzidos aí como o Brasil Paralelo, como canais no YouTube e pessoas comuns falando o que pensam, falando a verdade através das redes sociais. Então a internet, ela veio aí para nos ajudar a encontrar a verdade. Já existiam os filmes, mas não são tão conhecidos, né? Os filmes sobre o nazismo são muito mais famosos do que os filmes sobre o comunismo. Tem pessoas que, mesmo tendo filmes, tendo materiais, documentos, tem pessoas que negam o que aconteceu, falam que, não, porque isso já estava acontecendo mesmo, foi por conta da guerra. Não, isso foi um genocídio, matou milhões, matou muito mais do que todas as guerras e pandemias juntas. Foi o comunismo. O comunismo foi um vilão, o nosso maior inimigo da humanidade até hoje, muito maior do que o nazismo. Mas eles fazem o quê? Demonizam o nazismo, sendo que quem veio depois foi muito, muito pior. Se eu puder deixar um conselho para você aqui nesse vídeo é: não negocie a busca pela verdade. Seja você o responsável por encontrar a verdade dos fatos, a verdade que existe por trás de tudo que está acontecendo no Brasil. E aí você vai se tornar uma pessoa que entende o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não só através dessas notícias, mas através da sua busca pessoal pela verdade. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu curtir e se inscrever no canal, porque assim a gente pode se ver no próximo vídeo. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.